Vamos lá, vamos passar o nosso slide aqui. O que mais a gente tem? Falar um pouquinho sobre o Live Migration, né? Entender sobre o que é essa tecnologia que a Microsoft está investindo bastante dinheiro e nós técnicos temos gostado muito dessa tecnologia, uma tecnologia simples de implementar, né? Que o Live Migration ele é uma tecnologia que você tem um ambiente em cluster, né? Entenda um ambiente em cluster que você tem ou aquele balanceamento de carga ou então até mesmo um espelhamento, só para ficar uma forma mais clara para vocês entenderem. Você tem 2 ou mais servidores e esses servidores trabalham em uma farm, que a gente chama, né? Uma fazenda de servidores. E eles têm sempre um ponto central de comunicação, que normalmente é um storage na nossa rede. E a gente consegue colocar todas as nossas máquinas virtuais dentro desse storage e gerenciar em um ponto único, né? Eu tenho uma apresentação, eu tenho um slidezinho aqui bem interessante. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar legal aqui, mas ele mostra como é o nosso cenário. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu usuário 1, ele está utilizando uma aplicação X qualquer. E eu tenho aqui o meu servidor 1, que a gente chama de cluster No1. Eu tenho meu servidor 2, que aqui está do lado. Eu tenho o meu VHD, que é o meu HD virtual do meu servidor virtualizado. Ele está no armazenamento de rede, né? Ele está aqui armazenado na rede. E então, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho a minha máquina virtualizada, está aqui dentro. Aqui é meu servidor físico, meu servidor está mais escurinho. Esse azul mais claro é o meu servidor virtual. E aqui ele está simplesmente o conteúdo que é de memória que está sendo processado naquele momento. Então, como é que eu faço? Eu consigo fazer uma configuração de dados. Isso é, eu quero passar essa máquina virtual daqui para o nó 2. Então, eu faço uma configuração de dados, ver se esse servidor 2 aqui pode suportar a minha máquina virtual. Eu consigo fazer uma transferência de conteúdo de memória. Percebam que a minha memória agora vai ser processada para esse lado do servidor, né, o nó 2 do cluster. E aí eu continuo a fazer uma sincronização da minha memória, do conteúdo de memória, né? Então, exatamente o que estava aqui desse lado do servidor 1, ele está sendo agora processado no servidor 2. E aí eu consigo ter uma transferência final da minha conexão do usuário. Não sei se vocês perceberam, agora a minha conexão do meu usuário ele está ligada ao nó do cluster 2. Então, o meu processador virtual agora está sendo processado pela máquina 2, pelo meu servidor 2, e a aplicação do usuário, que é essa aqui, não fechou ou não teve nenhum tipo de impacto. Mas, Vinícius, não cai 100%, nunca a conexão entre um servidor 1 e 2 cai. Na verdade, sempre cai. Mas é um fator tão imperceptível que nem a aplicação ou nem o nosso protocolo de TCP/IP ele dá um timeout. Ele nem expira antes da aplicação cair. Então, existe sempre uma perdazinha de conexão, claro, que aí a gente tem que sempre ter o seguinte, a gente está transferindo de um canto para outro, ele tem que ter uma hora, um momento de dizer que não está mais aqui, para estar no novo servidor. Então, a perda que tem é imperceptível, tanto para o usuário, que é o principal fator importante, que o usuário não perceber que a aplicação dele parar, e a aplicação continuar em pé sem nenhum problema. Uma coisa que muitos perguntam eu posso estar inserindo um SQL no meu banco de dados, que eu consigo, eu consigo inserir essa SQL, ou um insert, ou um select, sem nenhum problema, ok? Vamos lá, o que a gente tem mais aqui? Tem perguntas? Temos perguntas? Vamos lá. Temos sim. Primeiro, a do Polo Arco Verde, Pernambuco. Quer saber o que é storage? Bem, o nomezinho é storage, né? O storage, ele é um equipamento, ele é um hardware que tem um monte de disco dentro na verdade, é como se fosse um computador, que só dentro desse computador tivesse um monte de HDs, né? Um monte de disco. Então, a vantagem de eu ter esse equipamento na minha rede é que eu consigo distribuir os meus arquivos entre esses discos de uma forma muito mais rápida e dinâmica. Aí eu aplico outras tecnologias para com que esses conjunto de discos, imagine só, eu tenho um servidor que tem 10 discos dentro, só que para a minha aplicação é como se os 10 discos fossem uma coisa só. Então o storage ele é um armazenador de dados com um monte de disco, né? Aí tem diversas vantagens de a performance, eu consigo aumentar a performance de leitura e escrita do meu arquivo de uma forma bem considerada. Mais pergunta? Temos sim, do Polo Timbaúba, Pernambuco, do aluno Wagner César. Por que tem assim, uma tese de que servidores Linux são muito mais seguros que servidores Microsoft? Bem, isso aí
como é que eu posso dizer? É um mito que foi colocado aí no mercado há muito tempo. Mas quem fala bastante de Linux, aqui eu vou passar para o meu amigo Júlio, que ele entende bastante de Linux e bastante de Microsoft, então ele vai poder explicar melhor para você. Na verdade, não que seja mais seguro. O número de servidores Microsoft, no caso, e Linux, é imenso. Se não fosse seguro, os servidores Microsoft não estariam em uso, tá? O que acontece é que o Windows, o sistema operacional Windows, é o mais usado do mundo. As pessoas têm mais acesso a ele. Então, o que acontece? Quem tem mais conhecimento é mais usado, então aparece muito mais vulnerabilidades do que sistemas operacionais que não são tão usados. Por isso que tem aquele velho mito que o sistema operacional da Microsoft é tão vulnerável. Mas a realidade é que o sistema da Microsoft é muito utilizado, todos os usuários já sabem como é que ele funciona, e o do Linux não. Tanto é que o sistema cliente mais usado no mundo é a plataforma Microsoft. Mais perguntas? Temos sim, do Paulo Timbaúba, aluno Fernando. Onde arruma o cracker do Windows 7? Na verdade, isso nós não podemos informar, até porque não sabemos. Tá? Essa forma de crack não é legal, é ilegal. E tem que lembrar também que, geralmente, esses cracks vêm com spyware ou vírus atrelados a ele, que pode danificar o seu sistema operacional. Então, uma dica que eu lhe dou é para que você nunca use esse tipo de programa, para garantir a integridade do seu sistema operacional. Mais alguma? Temos sim, do Paulo Currais Novos, no Rio Grande do Norte, o aluno Carlos. Sempre indicam-se o uso de VPN utilizando o Linux. É possível fazer com o Windows Service 2008 e de forma virtualizada? E qual a vantagem? Na verdade, no Windows Server 2008, R2 e o Windows 7 tem um novo tipo de VPN, que é chamado Direct Access. Eu vou deixar essa perguntinha um pouquinho mais na frente, que a gente vai entrar a fundo do Direct Access e vai ver as grandes facilidades e vantagens que tem nessa nova tecnologia de VPN. Tá? E toda a plataforma Microsoft também possui ambientes para VPN, tanto para clientes como para servidores. Certo? Vamos dar continuidade à nossa apresentação? Vamos sim.